Na mansão do clã Shu, em uma noite de tempestade, um homem estava dormindo junto com uma mulher de cabelos ruivos. Ao acordar, ela fica assustada e pergunta o que Zhu estava fazendo ali. Zhu então fica apavorado, pois aquela pessoa era sua cunhada, a segunda senhorita da família Shu. Nesse momento, vozes são ouvidas do lado de fora do quarto, ordenando que ajudassem a pegar Zhu, pois ele estava no quarto da segunda senhorita. Zhu percebe então que não estava em seu quarto, mas sim no da sua cunhada. Rapidamente, ele pula pela janela, fugindo daquele local pela floresta, pois se o pegarem, Zhu seria um homem morto ou seria obrigado a sair da cidade Lua Brilhante. No entanto, nesse momento, uma pessoa ataca seu pescoço, fazendo-o desmaiar. Um relâmpago gigante aparece no meio da floresta, acertando Zhu, que estava amarrado em volta da árvore. O desconhecido então diz que completou sua missão e que agora só precisa eliminar as evidências do que aconteceu com Zhu. Ele diz que Zhu era um incompetente e inútil que se tornou marido da filha mais velha do duque, mas teve um destino trágico, já que se envolveu na luta pelo trono da grande dinastia Zhou. Zhu estava todo queimado e ferido pelo raio, e foi de arrasta para cima. Em outro mundo, nosso prota estava discutindo com algumas pessoas na internet. Ele digitava rapidamente no teclado, chamando-os de covardes por não saberem rebater seus argumentos. Nesse momento, uma orbe de raios aparece ao lado do protagonista e começa a canalizar seus raios ao redor dele, sugando-o para dentro da orbe. O protagonista se vê em um local cósmico e uma voz de um sistema aparece, parabenizando-o por ter vinculado com sucesso a conta Guerreiro do Teclado. Um teclado aparece na frente do prota e o sistema diz que ele precisa coletar os manuais secretos das 12 regiões inacessíveis daquele mundo. Depois, o prota precisa incorporar esses manuais nas teclas F1 a F12. A cada manual coletado, uma função do sistema será desbloqueada. O prota é novamente sugado pela orbe e acorda com alguns médicos falando que ele teve o corpo carbonizado por um relâmpago. Os médicos, ao verem o prota acordar, ficam assustados, pois achavam que ele estava morto. Ao ver as roupas diferentes que aquelas pessoas estavam usando, o prota conclui que ele transmigrou para outro mundo. Ao ouvir que o dono do corpo anterior teria dormido com a cunhada, ele fica impressionado com o ótimo começo que teve nesse mundo. Um dos guardas avisa que a senhorita Xuyan tinha chegado. Ao ver aquela mulher, o prota fica fascinado com a beleza dela, pois parecia que tinha saído de uma pintura. A serva de Xuyan pergunta a ele como ainda estava vivo e diz que os deuses estavam com raiva dele por ter sido acertado por um raio. O prota, ao ouvi-la chamar de Zhu, fica surpreso que o dono original tinha o mesmo nome que ele. Xuyan chama aquela garota de Snow e fala para ela ter respeito por Zhu, pois ele era seu marido. Zhu, ao ouvir aquilo, fica chocado que aquela beleza fascinante era sua esposa. Zhu fala para Xuyan que ela tem bons olhos, já que ela o escolheu como marido, e abraça as pernas dela, dizendo que sabia que ela ficaria triste ao vê-lo naquele estado. Snow chuta o rosto de Zhu, mandando parar de se esfregar na primeira senhorita, e pergunta se ele não se lembra mais das regras estabelecidas para ele. Xuyan então manda que parem de encenar e sigam para a mansão. Dentro da carruagem, Zhu pergunta a Xuyan se ela já ouviu falar sobre as regiões inacessíveis, e Snow manda que ele diga de onde ouviu falar sobre essas regiões, pois é impossível ele saber sobre elas. Xuyan menciona que ele nunca deve fazer essa pergunta novamente no futuro, pois ele não precisa saber. Ao chegarem na mansão da família Shu, Zhu pergunta por que ele não pode entrar pelo portão principal. Snow diz que o portão principal é exclusivo para membros do clã Shu e, como ele é um genro que não presta para nada, ele não tem qualificações para usá-lo. Zhu, ao ouvir isso, diz que Snow tem uma boca desagradável e aposta que o namorado dela tem um caso grave de herpes. Snow fica brava com isso e acerta Zhu com um soco. Xuyan diz que ela está sendo muito imprudente e pede a Snow para não tratá-lo dessa maneira no futuro, já que ele ainda é o genro do clã. Xuyan avisa Zhu que ele deve se preparar para encontrar o pai e a mãe dela, e manda que ele vá aos jardins para se limpar. Ao se aproximar do pequeno lago que havia lá, Zhu olha seu reflexo na água e diz que seu rosto está todo bagunçado por causa do raio. Nesse momento, ele é empurrado com força para dentro do lago e se pergunta se o clã Shu está tentando matá-lo com um acidente para se livrar do genro inútil deles. Zhu finge que está se afogando,
Ao emergir do lago para ver quem estava tentando afogá-lo, ele vê Snow sorrindo para ele. Zuan se pergunta se aquilo é um esquema de sua esposa com um amante secreto. Então, ele finge estar morto naquele momento e Snow puxa ele, se perguntando se ela se livrou dele tão facilmente. Zuan agarra o pé dela e puxa Snow para dentro da água. O protagonista então segura ela pelas pernas e os dois começam a afundar lentamente no lago. Snow começa a ficar agitada, pois não sabe nadar, e então ela se afoga no fundo daquele lago. Zuan salva ela e a puxa para fora da água, e se pergunta o que ele deve fazer agora, pois alguém na mansão Shu queria matá-lo, tornando perigoso morar lá. No entanto, o protagonista não tem conhecimento algum sobre aquele mundo, e se ele fugir, provavelmente seria caçado como um criminoso, especialmente após o incidente de ontem com sua cunhada. Zuan, ao perceber que Snow não está se mexendo depois de um tempo, se aproxima dela e verifica os batimentos cardíacos, percebendo que não há pulsação. Rapidamente, ele começa a socorrê-la, pedindo para que ela não morra, pois não quer ser tratado como um assassino. Xuan se aproxima e pergunta o que ele está fazendo, ordenando que ele se afaste de Snow. Ela então começa a curar Snow com suas habilidades, deixando Zu impressionado ao descobrir que sua esposa é uma mestre em artes marciais. Zuan chama-a de esposa e pergunta se ele também pode fazer aquilo, ao que Xuan responde que, por ele ser adulto já, seu talento é quase nulo, e pede para ele não chamá-la de esposa. Zuan compreende e a chama de querida. Snow acorda e começa a tossir a água que estava em seu interior. Xuan pergunta o que aconteceu ali, e Zuan diz que ele tropeçou e caiu no lago, e Snow tentou salvá-lo, mas escorregou e caiu também. Como ele sabia nadar, ele a resgatou. Xuan avisa que ele deve trocar de roupa e ir dormir, pois terá que acordar cedo no dia seguinte. Ao anoitecer, Zuan se aproxima do quarto de Xuan e começa a ouvir a conversa dela com Snow. Snow pergunta por que Xuan não confrontou Zuan sobre o ocorrido de ele ter dormido com a irmã dela. Xuan responde que os eventos daquela noite foram muito bizarros e que discutirá o assunto com seus pais para decidir o que fazer com Zuan. Nesse momento, Zuan entra no quarto e Xuan pergunta o que ele está fazendo lá àquela hora. Zuan responde que está indo para a cama, pois é natural que o marido durma com sua esposa. Xuan fica irritado e lança um chute no rosto dele, enquanto Snow ri da cena, dizendo que parece que Zu esqueceu quem ele é, achando que pode se aproximar da primeira senhorita. Zuan se levanta e ri, pois o que ele fez foi um teste para descobrir se sua esposa e o antigo dono daquele corpo haviam consumado o casamento. Ele conclui que eles nunca avançaram no relacionamento, e agora ele pode recomeçar do zero com ela. E parecia que Xuan não queria que essa informação vazasse. Zuan começa a gritar alto, falando que nunca ouviu falar de uma esposa que se recusa a dormir com seu próprio marido. Xuan rapidamente manda ele calar a boca e fecha as portas. Zuan questiona por que ela se casou com ele se não quer dormir juntos. E diz que amanhã causará uma confusão nas ruas, reunindo uma tropa de batedores e anunciando a verdade para todos. Ele afirma que sua reputação já está em frangalhos de qualquer forma, e que não tem medo de piorá-la ainda mais, mas a reputação do clã Shu é diferente, pois é um clã nobre que possui a beleza número 1 da cidade. Xuan diz que não dormirá com ele, mas permitirá que Snow faça companhia a ele naquela noite. Snow e Zuan ficam sem acreditar nas palavras de Xuan. Snow diz que é contra dormir com Zuan e pergunta se o que Xuan estava dizendo era brincadeira. Xuan responde que as mãos de Zu estavam em cima dela quando ele a salvou e que isso é responsabilidade de qualquer serva residente. Zu estava de boa ouvindo tudo aquilo e fica impressionado que sua esposa estava jogando outra mulher em cima dele. Snow então diz que está tudo bem e vai fingir que está sendo mordida por um cachorro. Zuan fala para ela esperar, pois vai despila e diz que se elas não têm vergonha, por que ele deveria ter? Ele diz que vai brincar até o fim. Após Zuan tirar sua roupa e avançar em cima de Snow, ele nota algo faltando no meio de suas pernas e grita alto, perguntando como ele não poderia ter sua ferramenta mágica. Snow começa a rir, falando que costumava pensar que ele era apenas um inútil, mas agora percebe que o superestimou, pois ele nem mesmo é um homem completo, e diz que vai morrer de tanto rir. Zuan fica arrasado e destruído ao perceber que não é um homem completo e sai do quarto de Xuan desanimado. Ele diz que pode aceitar qualquer dificuldade naquele mundo, mas ao ver que falta a peça única que completa a dignidade de um homem, não faz mais sentido viver.
Ele se pergunta se morrer ali poderia permitir que ele reencarne em outro mundo. Nesse momento, um mestre ancião aparece e diz que a virilidade de Zuan foi afetada por um feitiço de selamento único. Mas é possível remover esse selamento. Zuan, ao ouvir aquelas palavras mágicas, fica em choque e feliz por ainda poder recuperar sua masculinidade, e pergunta se aquele senhor tem uma solução para aquilo. O ancião joga uma toalha para Zuan e diz que aquele selamento foi colocado nele quando ele ainda era jovem. Ele explica que como o selo está localizado em uma área sensível, é extremamente delicado, e remover usando força externa pode resultar facilmente em danos internos. Zuan, ao ver melhor o rosto daquele ancião, se lembra das memórias do antigo dono, que aquela pessoa era chamada de Velho Mi. Na mansão do clã Shu, ele era responsável pela jardinagem e fica impressionado que ele era um mestre de alto nível. Zuan se aproxima do Velho Mi e implora para ele ajudá-lo e dar algumas dicas para ele. O Velho Mi fala que Zuan terá que confiar em sua própria força para remover o selo. Assim que o cultivo de Zuan alcançar o reino mestre e o Ki dele se tornar espiritual, Zuan naturalmente terá a capacidade de libertar o selo. Zuan fica chocado que ele deverá chegar ao reino mestre, pois ele sabe que não tem nenhuma habilidade para cultivo. Assim, ele teme que não será capaz nem de atingir o primeiro nível de cultivo daquele mundo. O Velho Mi fala para Zuan que realmente é inútil para ele cultivar usando técnicas comuns, mas o Velho Mi diz que possui uma técnica antiga e peculiar que é perfeita para Zuan. Zuan pergunta o que há de peculiar nessa técnica, e o Velho Mi responde que ele apenas precisa ser espancado. Quanto mais ele for espancado, mais facilmente sua força irá aumentar. Zuan fica chocado que uma técnica assim exista e pensa que o Velho Mi parece muito cauteloso, pois ele quer passar uma de suas melhores técnicas ao invés de usá-la ele mesmo. O Velho Mi pergunta a Zuan se ele vai querer treinar essa técnica ou não. E Zuan responde que obviamente vai querer, pois seu pequeno Zu deverá se libertar para conquistar o mundo das beldades. O Velho Mi joga o pergaminho da técnica secreta para ele e se despede. Zuan pergunta o motivo pelo qual o Velho Mi está o ajudando, já que eles nunca se falaram e nem são parentes. O Velho Mi diz que não tem muito tempo de vida e não deseja que aquela técnica seja enterrada com ele. O Velho Mi desaparece do local e diz que finalmente encontrou um corpo adequado depois de anos. Ele diz que quando Zuan chegar ao Reino Mestre, ele irá se livrar dele possuindo seu corpo e pegará tudo o que é dele, até mesmo sua esposa. Zuan, ao abrir o pergaminho, então não entende nada dele, e fica irritado falando que foi um grande idiota de acreditar nele, mas o sistema do teclado aparece, avisando que detectou o pergaminho secreto da montanha, o Sutra Nirvana da Fênix. E pergunta se Zuan deseja consumir para ativar uma função do teclado. Zuan responde que sim, e o pergaminho começa a se integrar dentro do teclado. Nesse momento, uma lolly aparece dizendo que o primeiro manual secreto foi obtido e Zuan deve apertar a tecla F2 para ativá-lo. A lolly fala que o sistema Fúria foi ativado e o sistema Loteria está disponível por conta do primeiro manual secreto ter sido encontrado. Zuan, ao ver aquela lolly falando com ele, agarra ela e pergunta se ele está sonhando. A lolly bate no prota mandando ele a soltar. Ela continua dizendo que como é a primeira vez que o usuário ativou uma função do teclado, ele receberá 3 bilhetes de loteria e poderá ser usado gratuitamente, e que a probabilidade de sortear em cada bilhete foi aumentada significativamente e as recompensas da loteria são aleatórias. Porém no futuro todas as recompensas da loteria serão baseadas no cultivo do usuário. Zu então pensa que isso parece os brindes de novos usuários que dão nos jogos. Ele então aperta o botão da loteria para começar a gastar seus bilhetes, e o teclado começa a piscar entre as teclas, e para na tecla Q, onde o sistema diz que ele ganhou a bola de deleite da herdeira. A lore explica que com esse item, quando uma mulher rica machuca o usuário, a dor se transforma em prazer, porém o dano infligido ao usuário não é diminuído, e se uma mulher infligir dano letal a ele, ele não morrerá, mas ficará com uma última gota de vida restante. O sistema diz que ele poderá usar aquele item após apertar a tecla Q e pergunta se ele deseja continuar girando a loteria. Zu então diz que aquele item não serve para nada e clica no botão da loteria mais uma vez, e o teclado para na tecla B. O sistema diz que ele ganhou a adaga picada venenosa. A lore cita que uma vez um homem lambeu aquela adaga inconscientemente enquanto a vitória estava ao seu alcance, e esta ação custou sua vida. E antes de morrer, a última coisa que ele disse foi picada venenosa.
A Loli diz que o efeito daquela adaga é que qualquer pessoa ferida por essa arma morrerá imediatamente. Zuan fica feliz por ter ganhado uma arma roubada comparável a uma arma mágica, e mais uma vez aperta o botão da loteria, gastando seu último bilhete. Zuan estava pensando que iria ganhar dessa vez. Porém o sistema apenas agradece ele por jogar na loteria, e Zuan fica irritado se perguntando se aquilo é o que eles chamam de alta probabilidade de ser sorteado, pois ele não tinha ganhado nada. Ele então começa a apertar repetidamente o botão da loteria mandando ele devolver seu bilhete, e o sistema avisa que o bônus acabou e que para jogar novamente na loteria, ele precisa de 100 pontos de fúria, e para ele conseguir esses pontos de fúria, ele deve irritar o máximo de pessoas que conseguir. Zuan, ao perceber que deixou o sistema consumir a técnica secreta Sutra Nirvana da Fênix, fica abismado, que não terá mais a felicidade do pequeno Zu, mas lembra que a Loli disse que ele precisa apertar a tecla F2 para ativar a técnica do primeiro manual. Após ele clicar na tecla F2, uma sensação calorosa é transmitida para o corpo de Zuan, e ele começa a sentir um poder novo surgindo dentro dele. O sistema avisa que o usuário treinou com sucesso o Sutra Nirvana da Fênix, e toda vez que ele preencher uma das 9 esferas de energia dentro de seu corpo, ele irá avançar um estágio de cultivo. Zuan então, ao ver que tinha conseguido o sistema de cultivo daquele mundo, queria testar seu novo poder, então ele soca a árvore com todas as suas forças. Logo após ele sente uma grande dor em sua mão por ter atingido a árvore, mas então o sistema avisa que por conta da técnica do Sutra Nirvana da Fênix, ele conseguiu aumentar um pouco uma das esferas localizadas em seu pé direito. Zuan, ao ver aquilo, fica indignado que ele precisa se machucar para aumentar seu nível, então ele tentou dar mais alguns socos na árvore, porém o efeito não foi grande coisa, e a energia dourada reunida na esfera não foi muito. Então ele conclui que, para preencher cada esfera rapidamente, ele precisará ser espancado por outra pessoa. A segunda senhorita da família Shu aparece chutando a porta do quarto de Zuan, e ele, ao vê-la, fica chocado e pergunta o que sua pequena cunhada está fazendo lá. Ela grita perguntando quem ele está chamando de cunhada e fica brava por sua irmã não ter punido ele pelo que ele fez com ela. Zuan, ao vê-la toda brava, diz que ela é adorável. Wanzhao fica bravo e pergunta o que ele está olhando nela, chamando ele de cachorro. O sistema parece dizer que o usuário trollou Wanzhao com sucesso e obteve 10 pontos de fúria. Zuan, ao ver os pontos de fúria aparecendo, compreende que, após enfurecer as pessoas, ele realmente ganha pontos de fúria. Então, Zuan, ao ver que sua cunhada tinha um temperamento terrível, aproveita essa chance para ganhar alguns pontos de fúria com ela. Zuan pergunta a ela por que os pais dela deram um nome tão bonito à sua irmã. Como Shuya, mas deram um nome terrível a ela como contra-ataque. Nesse momento, Wanzhao fica enfurecida e Zuan ganha 666 pontos de fúria. Ela então grita dizendo que não tem paciência para explicar nada para ele e diz que tem contas para resolver com ele sobre a noite passada. Zuan finge não entender nada e diz que a noite passada foi apenas um mal-entendido e complementa dizendo que ela poderia ter chamado os guardas ou algo assim. Além disso, ele diz que não tem pensamentos obscenos por ela. Wanzhao fica ainda mais irritada por ele estar contradizendo ela, e Zuan fala que, se ela continuar olhando e bufando daquele jeito, ninguém vai querer se casar com ela. Wanzhao chega ao limite de seu estresse e lança um soco forte no rosto de Zuan, que é arremessado para longe e jogado em cima da parede. Wanzhao diz que, por um momento, achou que ele tinha alguma habilidade, que estava decidido a irritá-la, mas no final ele era um fracote. Ela então assobia e chama seu mascote Lambibotas, e um cachorro enorme entra no quarto enfurecido. Wanzhao manda ele morder Zuan com força, e Zuan começa a correr em volta da mesa, tentando escapar daquele cachorro louco. Wanzhao manda ele parar de ser burro e apenas atravessar aquela mesa por cima. O cachorro então pula em cima de Zuan com vontade de rasgar seus membros. Zuan rapidamente convoca seu teclado e aperta a tecla B, e nesse momento Zuan perfurou Lambibotas com a picada venenosa. Em um ataque, o cachorro foi derrotado. Wanzhao fica brava reclamando com Zuan como ele teve coragem de matar seu mascote, e Zuan ganhou 233 de pontos de fúria. Nesse momento, Wanzhao levanta e diz que ele iria pagar pela morte de seu cachorro e puxa seu chicote e lança um ataque em Zuan, que ao sentir a dor que aquele ataque causou, começa a se arrastar no chão. Wanzhao explica que sua irmã estava preocupada que os outros a intimidassem,
e então entregou uma arma para ela, chamada de Chicote das Lamentações, na qual, se a pessoa for atingida, ela sentirá uma dor 10 vezes maior do que o normal. A barra de energia de Zu aumentou um pouco, e Zu se pergunta se ele conseguirá aumentar o seu nível várias vezes com aquele chicote. O Anzal então senta na cadeira e propõe uma aposta com Zu. Se ele conseguir aguentar 3 golpes do seu chicote e não gritar de dor, ela não vai culpá-lo por ter matado Lambibotas. Zu chama ela de pervertida, dizendo que ele é um homem sério, porém ela quer que ele sofra pelo seu chicote. Zu aceita a aposta e pede para ela esperar um pouco, para ele se preparar. Zu pega a bola de deleite da herdeira e a usa em seu corpo. Então, Zu manda o Anzal começar. Ela então lança um ataque em Zu, e ele sente uma onda de prazer. O Anzal manda ele gritar, pois ele não precisava ficar se segurando. Porém, Zu fala para ela dar mais 2 chicotadas nele, e o Anzal fica confusa, se perguntando como ele consegue suportar a dor do seu chicote das lamentações. Ela se pergunta se seu chicote se quebrou, pois ela tinha batido em Zu 3 vezes e ele não gemeu nenhuma vez. Zu então se levanta e diz que ganhou a aposta. Nesse momento, sua cunhada manda ele dar uma chicotada nela, e Zu se pergunta se ela está falando sério, pois não vai se segurar. Ela diz que sim, mas não é para acertar o rosto dela. Zu fala para ela se virar e lança uma chicotada nela. O Anzal então grita de dor e pergunta a Zu como ele conseguiu aguentar a dor. Ele responde que um homem de verdade nunca grita de dor. O Anzal fala que subestimou ele e diz que ele venceu e não o culpa por ter matado Lambibotas. Ela caminha para sair do quarto, mas Zu manda ela esperar e diz para ela dar mais algumas chicotadas nele, propondo outra aposta. Se ele vencer, ela não terá mais permissão para criticá-lo por ter subido na cama dela. O Anzal nega e diz que não fará isso. Zu diz que se ele perder, ele vai lamber os sapatos dela, e já que ela está de mau humor, isso será bom para se divertir um pouco. Ele manda ela chicoteá-lo, e o Anzal fala que ele é um pervertido, mas aceita a aposta. Então ela começa a chicoteá-lo novamente e fica em choque que ele não estava gritando de dor. Zu fala novamente que sente dor, mas um homem de verdade não grita, e faz outra aposta com ela. Se ele ganhar, ela deverá chamá-lo de cunhado, e se perder, ele será seu escravo por 1 ano. O Anzal fica hesitante, mas aceita. Ela dá outra chicotada nele, e Zu geme de prazer. Nesse momento, o Anzal sai do quarto de Zu rapidamente chamando de pervertido. Zu, ao ficar sozinho, o velho me aparece ao seu lado e nota que Zu tinha alcançado o 2º estágio de cultivo e estava quase no pico da 3ª etapa. Ele diz que o Chicote das Lamentações é uma arma formidável, para Zu ter conseguido aumentar tanto seu cultivo. Zu fica surpreso que o velho me apareceu ao seu lado e pensa que ele estava o espionando de longe. Zu pergunta o que ele quer dizer com 2º estágio de cultivo, pois não conhecia nada sobre os níveis de cultivo daquele mundo. Mas nesse momento, o sistema aparece avisando que o tempo de uso da bola de deleite da herdeira expirou, e Zu desmaia de dor. Ao acordar, o velho me diz que estava se perguntando como Zu estava aguentando a dor do Chicote das Lamentações e conclui que ele estava usando sua grande força de vontade para resistir. Ele entrega 2 frascos de remédio para Zu, mandando se recuperar nos próximos dias, e sai do quarto de Zu. Zu, ao ver que ganhou 1444 pontos de fúria de Anzal, fica extremamente feliz, pois agora poderá jogar na loteria. Do lado de fora do quarto de Zu, Snow estava observando Zu deitado ferido pelo chicote da 2ª senhorita. Ela então diz que, após receber tantas chicotadas, ele definitivamente não vai conseguir sobreviver aos ferimentos, e diz que se ele morrer pelo chicote, ela não precisará agir pessoalmente e não correrá o risco de se expor. Snow sai do local e aparece em um quarto escuro. Ela escreve uma carta para um desconhecido chamando de Jovem Mestre, dizendo para ele não se preocupar, que a primeira senhorita Shuya ainda permanece imaculada e que ela ainda não dividiu o quarto com Zu. Ela fala que acredita que vai se livrar de Zu logo. Snow complementa escrevendo que acha que Shuya nutre suspeita por ela e, por isso, seu jovem mestre deve terminar sua missão logo, para que não dê nenhum problema. Snow coloca a carta em um pássaro e manda entregá-la ao jovem mestre. Zu, após sortear várias vezes na loteria do teclado,
ganha apenas um obrigado por jogar todas as vezes. Ele então começa a lavar suas mãos e grita dizendo posse do imperador, uma fala que ele leu em uma novel em sua antiga vida, que fazia a pessoa ter sorte após lavar suas mãos. Ele aperta mais uma vez o sistema de loteria, onde o teclado para na tecla 1, avisando que ele ganhou um fé no irmão Primavera. A Loli fala que nos tempos antigos do cosmos, há muito tempo existe um ditado famoso, segundo o qual se você tiver fé no irmão Primavera, você ganhará a vida eterna. Ela explica que aquele frasco irá restaurar sua saúde rapidamente, e enquanto o usuário estiver vivo, até as feridas mais mortais serão curadas. Zuan começa a beber aquele frasco e aperta novamente o botão da loteria, onde ele ganha uma pílula que irá limpar e refinar a medula do usuário, melhorando drasticamente a qualidade do corpo e aumentando seus ganhos. Então, Zuan fica maravilhado com os ganhos que teve e pega a pílula e a consome. Zuan começa a sentir que está prestes a romper um nível, e nesse momento o sistema avisa que as qualificações do hospedeiro foram melhoradas, e Zuan adormece rapidamente. Em seu sono, ele se lembra de tudo o que aconteceu com o antigo dono do corpo. Ele era um plebeu órfão que foi criado por sua tia e tio, e se pergunta por que um clã poderoso como o clã Shu aceitaria uma pessoa inútil como ele como seu genro. Ele conclui que deve haver uma conspiração. No outro dia, ele é acordado com um balde de água jogado em seu rosto e uma voz dizendo que está na hora dele ir ver o mestre e a senhora da mansão no salão ancestral. Zuan grita com a pessoa, perguntando se foi ele que jogou água nele. Aquela pessoa desconhecida se chamava Jiao e diz que Zuan não é um dos mestres da mansão Shu, e por isso não deve receber nenhum tratamento adequado, e diz não tem ideia do motivo pelo qual a primeira senhorita ter escolhido ele como marido. Jiao pergunta por que Zuan está encarando-o tanto e diz que, se quiser, Zuan pode tentar bater nele com as duas mãos. Nesse momento, Zuan lança um soco no rosto de Jiao e pergunta o que está acontecendo com aquele mundo, pois todos ficam pedindo para ele bater neles. Jiao fica irritado e Zuan ganha 537 pontos de fúria. Um dos guardas da família Shu chega e diz que todos estão esperando Zuan no salão ancestral. Ao ver os ferimentos do chicote das lamentações em Zuan, ele fica chocado e pergunta se ele está ferido. Zuan responde que está muito machucado e não consegue se levantar da cama. O guarda manda trazer uma maca para levá-lo ao salão ancestral. Zuan é carregado pelos guardas em cima da maca até o salão ancestral. Chegando lá, Zuan percebe a presença da melhor amiga de Shuyan, Pei Miyama. A mãe de Shuyan pergunta se Zuan sabe por que está ali, e ele diz que é claro que sabe, é porque subiu na cama de sua cunhada na noite de núpcias. Ela fica irritada por ele estar dizendo isso com tanto orgulho, e Zuan ganha 254 pontos de fúria de Qin Vanhu. Ele nega e diz que sabe que merece um castigo de 1000 mortes por ter cometido um ato tão desprezível. Foi por isso que ele permitiu que a segunda senhorita Onzal chicoteasse-o com o chicote das lamentações, assim obtendo o perdão dela. Então, o segundo irmão de Shuzongtia, o pai de Shuya, fala que há vários rumores circulando na cidade Lua Brilhante de que Zuan agarrou as duas irmãs ao mesmo tempo. E se eles não punirem ele, os rumores só irão aumentar. Nesse momento, Wan Zhao entra no salão e grita dizendo que ele não fez nada com ela naquela noite, e por isso não precisa aplicar uma punição a ele. Ela se aproxima de sua mãe e diz que realmente usou o chicote das lamentações para bater em Zuan, e ele não gritou nenhuma vez, então ela concorda em perdoá-lo. Pei Miyama pergunta a Shuyan se Zuan é um especialista que está escondendo suas verdadeiras habilidades, pois aguentou a dor do chicote das lamentações, mas Shuyan nega, dizendo que ele não tem nenhum cultivo, e por isso, não pode ser um especialista. Nesse momento, o ancião grita dizendo que todos sabem como o chicote de Wan Zhao é poderoso e que até eles não aguentariam a dor. Ele se pergunta como uma pessoa comum como Zuan conseguiu aguentar e conclui dizendo que Zuan manipulou a ingênua Wan Zhao na tentativa de escapar de sua punição, e por isso devem puni-lo de acordo com as regras do clã. Outra pessoa chega ao salão avisando que há uma mulher do distrito da Harmonia Vermelha causando um grande tumulto, pois insiste em ver Zuan. Qin Vanhu grita dizendo para trazê-la imediatamente. Snow dá um sorriso sinistro, dizendo que veio preparada para o julgamento de Zuan. Uma mulher com um corpo esbelto entra no salão e pula em cima de Zuan, dizendo que ele é um homem sem coração. Após brincar com ela, ele disse que não tinha dinheiro para pagar, mas prometeu levá-la como concubina para sua casa,
e que ela poderia até se tornar uma irmã das senhoritas Shu. Ela chora, dizendo como ele pode abandoná-la. Kim Van-Hu, ao ver aquela cena, fica irritado e pergunta o que Zuan tem a dizer em sua defesa. Zuan pergunta o nome daquela mulher que estava se jogando em cima dele, e ela diz que Zuan chamava de Flor da Primavera todas as vezes que se encontravam. Então, Zuan pergunta quanto deve pelos serviços dela, e ela responde que eles ficaram por meio mês, totalizando 30 pratas. Zuan fala que isso é muito barato, mas vai dar a ela 300 pratas agora. Ele pede a Shuyan que empreste a ele 300 pratas, pois não tem dinheiro consigo. Shuyan manda os servos pegarem o dinheiro. Zuan diz que a última mulher que ele levou para casa foi enviada para o acampamento militar, mas ela não conseguiu aguentar, então essa mulher deve ficar no lugar dela, pois Shuyan é uma esposa perfeita em quase todos os sentidos. Sua única falha é idolatrar demais Zuan e ter um pouco de ciúme. Da última vez que ele levou uma mulher para casa, Shuyan inventou uma história que a enviou para o acampamento militar para entreter os soldados. Nesse momento, Shuyan manda os guardas pegarem aquela mulher e levarem-na para o acampamento militar. A mulher grita dizendo que tudo o que disse é mentira e que não conhece Zuan. Ela pede para Diao dizer algo, pois não queria ir para o acampamento militar. Diao grita com ela, dizendo para ela não tentar caluniá-lo, pois as forças do clã Shu têm padrões morais, e por isso não teria como ele ter feito aquilo. Nesse momento, Shu Zongtian se levanta e pergunta se ele havia mandado ela fazer aquele teatro. A mulher diz que ele deu a ela 20 pratas e disse que ganharia mais se completasse o serviço. Diao então começa a se ajoelhar e pede perdão a Zongtian, dizendo que foi instruído a fazer aquilo. Snow transmite uma aura assassina para Diao para que ele não fale mais. Diao fala que uma pessoa falou com ele do outro lado de uma parede e subornou-o para fazer isso. Zongtian diz que, considerando que Zuan foi acusado injustamente e já foi punido, o assunto está encerrado. Porém, como ele se envolveu em todos os assuntos ruins e para garantir que ele não cause mais problemas no futuro, ele será enviado para a Academia Lua Brilhante. Na tarde daquele dia, Zuan já havia retornado ao seu quarto e estava planejando gastar os pontos de fúria que conseguiu acumular para jogar na loteria. Nesse momento, Wan Zhao entra no quarto chamando Zuan e pede desculpas a ele. Ela concordou em esquecer o que aconteceu naquela noite, mas falhou em protegê-lo. Por isso, ela promete que, no futuro na academia, irá protegê-lo, pois ela também estará lá. Após Zuan jogar na loteria pelo teclado, ele acaba conseguindo uma garrafa de veneno que, quando atingir um alvo, causa um efeito paralisante, ignorando todas as defesas do alvo. Nesse momento, um jovem aparece correndo com um cobertor, chamando Zuan de jovem mestre. Ele diz que Zuan irá pegar um resfriado estando ali fora e, por isso, trouxe um agasalho para ele. Zuan pergunta quem ele é, e o jovem explica que ele é o companheiro de estudos de Zuan chamado Shen. Zuan pergunta a ele se sabe por que foi escolhido como genro daquela família, e Shen responde que a senhorita o escolheu como genro porque o achou bonito. Zuan conclui que, se Shuya o escolheu pessoalmente, ele pode eliminar a ideia de que ela está por trás de seus incidentes de assassinato. Zuan pergunta também se Shen sabe se há algum médico bom naquela cidade, e Shen diz que é o médico divino Ji, o mais famoso em todo o continente, pois ele pode tratar qualquer doença. Ao ouvir isso, Zuan se levanta rapidamente e diz para Shen levá-lo até onde o médico Ji reside. Ao chegarem lá, havia muitas pessoas reunidas em volta da casa do médico Ji, e Shen explica que elas estavam lá para ver a senhorita Ji, filha do médico Ji, que é uma beldade deslumbrante e também oferece consultas gratuitas para os pobres, o que a torna incrivelmente popular na cidade. O médico Ji sai de sua casa e reclama do barulho que aquelas pessoas fazem, dizendo que nem pode dormir em paz.